Quero conversar um pouco com vocês agora sobre a conversão, o maior de todos os milagres. Cornélio era o chefe de 100 soldados, ele era um centurião. Quanto à sua relação com o próximo, ele era um homem generoso. Olha comigo os versos 2 e 3. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Um homem piedoso, você pode descobri-lo e diagnosticá-lo não pelas palavras bonitas que ele profere ou pelos gestos religiosos que ele demonstra, mas pela generosidade. Uma pessoa piedosa, ela não tem apenas uma relação vertical, acertada com Deus, ela tem uma relação horizontal, abençoadora para o próximo e com o próximo. Ele não orava esporadicamente não, ele tinha uma vida regular de oração, ele tinha uma agenda de oração. Então era um cidadão cuja vida devocional era marcada por oração, ele tinha fome de Deus. Quanto à sua família, ele era um líder exemplar. Olha o verso 2 comigo. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Meus irmãos, tem muitos homens tementes a Deus e piedosos que não conseguem administrar a sua casa. Presta atenção nisso, irmãos. Cornélio é um centurião romano. Israel era o povo dominado. Os soldados romanos não eram vistos com bons olhos pelos israelitas. Eram os conquistadores, os que às vezes maltratavam, os que às vezes davam denúncia falsa, os que às vezes usavam de recursos e meios ilícitos e ilegais para se enriquecerem. Mas esse homem, sendo um centurião, ele desfruta de um bom testemunho de toda a nação judaica. Ou seja, ele é um homem de valor dentro de casa, no seu trabalho e fora dos portões, em toda a nação. Em toda a nação. O que me impressiona, pastor Arival, é que apesar de Cornélio ter tantas virtudes, e talvez hoje a gente olha, esse cara não só pode ser membro da nossa igreja, pode ser líder da igreja. Mas essa cara aqui, vamos botar o cara logo para presbítero da igreja. O cara é uma ficha maravilhosa, currículo maravilhoso, crentão de primeira. Apesar de tudo isso, irmãos, ele não era o que ainda? Convertido. Ele ainda não era o que? Salvo. Você conhece aquela expressão, fulano é amigo do evangelho? Cara, só falta se converter. Ele está assim na beirinha da porta do céu. Mas para entrar, tem que entrar pela porta que é Jesus. Ser uma pessoa religiosamente sincera não é suficiente para alguém ser salvo. Então tem muita gente que está achando que pelo fato de ter um bom caráter, ter uma boa família, ter uma boa profissão, ser honrado, ser piedoso, fazer oração, dar esmola, receber visita de anjo, que já está bom. Para que mais? Não pare nesse estágio. Cornélio ainda precisava ouvir o evangelho, precisava ser convertido a Cristo, ainda não estava salvo. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Tem que ouvir o evangelho. Sem evangelho não tem salvação. Sem o evangelho da paz não tem reconciliação com Deus. Pasmem vocês, sabe qual era a opinião que um judeu tinha de um gentio? O gentio para um judeu era o combustível do fogo do inferno. E agora Deus vai lá na casa de um gentio, prega para ele, não discuta, não crie encrenca, não tenha preconceito, pregue. E o que é maravilhoso, irmãos, é que onde o evangelho da paz chega, as barreiras quebram. Não tem barreira racial, não tem barreira cultural, não tem barreira étnica, não tem barreira linguística. O evangelho é para o mundo inteiro, para todas as nações, porque Cristo morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Bendito seja Deus.
Você e eu fomos escolhidos. Você e eu fomos aceitos, você e eu fomos perdoados, você e eu fomos transformados, e o evangelho da graça é desse jeito. Não tem homem, não tem mulher, não tem judeu, não tem gentio, não tem doutor, não tem alfabeto, não tem religioso, não tem ateu. O evangelho quebra muralhas, despedaça os grilhões, rompe tabus, quebra preconceitos e faz da igreja um povo único, um só rebanho, uma só família, um só povo, o povo de Deus. Ponto aqui é o seguinte: por que o anjo não pregou o evangelho para ele? Por que tem que ir lá em Jope, chamar um pregador para vir cá em Cesareia? Porque pregar o evangelho não é a missão dos anjos. Eles até anelaram esse ministério, mas Deus confiou esse ministério a você, a mim, à igreja. Se a igreja não falar, Deus não tem outro método. O método de Deus é a igreja. O método de Deus é você. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Entenda isso. Se nós nos calarmos, as pessoas perecerão no seu pecado. É o que a Bíblia diz: se um atalaia se calar e não falar, o ímpio morrerá na sua impiedade, mas Deus cobrará do atalaia o sangue desse ímpio. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Cada membro da igreja é um missionário. Cada chamado é um enviado. Cada um de nós tem um território, tem um limite de ação na sua parentela, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na sua indústria, na sua escola. Você está ali como um agente do reino. O evangelho está centrado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Aqui Pedro está dizendo para Cornélio e a família dele o seguinte: olha, este Jesus que eu anuncio é o Jesus que foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. E este mesmo Jesus está agindo hoje da mesma forma. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele abre os olhos aos cegos, Ele levanta o abatido, Ele cura o enfermo, Ele salva. Ele é todo poderoso Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e para sempre o mesmo. Sabe por quê, irmãos? Aqui está a mensagem central do evangelho. É na morte de Cristo que nós fomos redimidos. É pela morte de Cristo que a nossa dívida foi paga. Foi pela morte de Cristo que o diabo teve a sua cabeça esmagada. Foi pela morte de Cristo que todo principado e potestade foram desbaratados na cruz. É a morte de Cristo que é o ponto central da nossa redenção. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Um Cristo morto não pode salvar nem a si mesmo. Um Cristo preso ao crucifixo é impotente para salvar, mas o Cristo a quem adoramos não é o Cristo que esteve vivo e está morto, é o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Não dá para separar o Senhor do Salvador. Se você não obedece a Jesus, se você não se rende a Jesus, se você não se submete a Jesus, se Ele não é o dono da sua vida, se Ele não comanda a sua história, então Ele não é seu Salvador. Ele só é Senhor, só é Salvador de quem Ele é Senhor. Eu quero me dirigir a você que está aqui hoje, que talvez já é uma pessoa com essas características de Cornélio. Você já é uma pessoa que ama a Deus, que teme a Deus, uma pessoa que demonstra amor ao próximo, que faz as suas orações regulares, respeitado pelo seu testemunho, mas você ainda não entregou seu coração ao Senhor Jesus Cristo, e hoje é o tempo oportuno de você crer nele. Quem sabe eu estou me dirigindo aqui a pessoas que frequentam a igreja, mas ainda não são membros da igreja, que não foram batizadas, e hoje, se você crer, você receberá o Espírito Santo. E você recebendo o Espírito Santo, você faz parte da família de Deus. E ao fazer parte da família de Deus, você precisa receber o selo visível de entrada nessa família, que é o batismo.
E eu espero que vocês hoje tomem esta mais importante decisão da vida, porque agora Cornélio não é apenas um homem temente a Deus e piedoso, agora Cornélio é um homem crente, agora Cornélio é um homem membro da igreja, agora Cornélio, a sua casa é recebida para ser parte da família de Deus, membros da igreja do Deus vivo. E esta é a decisão que hoje você precisa e deve tomar de igual modo.